Fala, gente, vamos lá. Acho que o problema estava no host, algum problema. Vamos ver se a gente consegue agora. A gente dá uma agilizada para que a gente possa passar todo o conteúdo que a gente tem junto com a Camila. Só para poder... Sim. A internet está funcionando, mas eu fico caindo. Vamos tentar. Deixa eu falar, Camila. Vamos ver se a Camila vai. Aqui, Camila. Deixa eu incluir aqui. Vamos lá. Camila tá entrando, deixa eu ver se a Fê ela já começa. Gente, desculpa aí, mas às vezes o Instagram ele não ajuda. Gente, será que agora Tá vai? loucura. Agora vai, Camila. Agora vamos continuar. Você estava Uma no meio da pena, mas questão. vamos lá. Enquanto isso, eu vou incluindo a Fê e o Galdino no meio da live. Mas, bom, fica à vontade. Novamente, gente, desculpa, mas realmente o Instagram, de vez em quando, não ajuda a gente, mas é a tecnologia, né? Uma Então, pena, mas vamos faz lá. parte. Vamos lá, Camila. Então, só retomando aqui a pergunta, né, era basicamente entender qual a relação de toda essa questão da discussão em relação ao orçamento 2021 com a renda fixa, né? O que uma discussão lá no Congresso tem a ver aqui com a renda fixa? Então, acho que vale a gente lembrar, recomeçando aqui o que eu estava falando, né? A renda fixa tem tudo a ver com tudo que acontece no espectro político-econômico, e isso tem muita relação com a curva de juros, tá? Então, a curva de juros, basicamente, ela vai refletir para a gente quais são as expectativas do mercado para os juros no futuro, né? Em diversas datas diferentes no futuro. E o que isso tem a ver? Então, basicamente, a curva, os juros, né, nada mais são do que uma medida para mostrar o risco que a gente tem ao investir. No caso aqui, juros, quando a gente fala de Selic, né, a taxa de juros básica, a gente está falando do risco soberano, tá? De forma simplificada. Então, quando a gente tem todas essas discussões, né, em torno de orçamento, estouro ou não do teto, o que vai acontecer do ponto de vista sob o ponto de vista fiscal, tudo isso mexe com a curva. Por quê? Se a gente tem ali um Oi, Fê, tudo bem? Oi, tudo. Eu entrei, a cá travou, é isso? Eu acho que a internet dela está muito instável lá, mas não, sem problema. Deixa eu só ver se ela está aqui. Mas, gente, só de qualquer maneira, deixa eu passar um pouquinho para vocês. A gente já sabia que a internet estava um pouco instável no dia de hoje, então, se por algum motivo, né, a gente vai continuando, como a gente já tinha alinhado essa pauta junto com a Camila, então a gente vai passando muito para vocês de tudo aquilo que a gente ia discutir no dia de hoje, e aí a gente passa para vocês, naturalmente, toda a nossa visão em relação à renda fixa, para que todo mundo possa aproveitar o conteúdo dessa live, para que realmente possa tomar as melhores decisões em relação aos investimentos. Então, enquanto qualquer coisa, colocando aqui o Galdino e a Camila, caso o Instagram fique um pouquinho menos instável no dia de hoje, tá? Eu incluo a Camila, incluo também o Galdino, mas agora eu vou colocar muito a questão, né? Vou trocar essa bola junto com a Fê em relação à renda fixa, para que todo mundo possa aproveitar bastante, para que a gente saia daqui com esse dever de casa em relação à renda fixa, em relação a essa proposta que a gente queria passar para todos vocês, em relação aos dois pilares. Oportunidade de um lado e proteção do outro, tá? Só para todo mundo poder contextualizar, eu já falo um pouquinho aqui com a Fê, mas hoje a gente está tendo uma mudança muito forte em relação a toda a dinâmica de juros, toda a mudança em dinâmica de renda fixa, renda variável, risco país, e já podendo passar um pouquinho a bola para a Fê, e principalmente de todo o trabalho que a Fê faz na assessoria de investimentos, ajudando os clientes no dia a dia, que eu queria muito perguntar e já ter essa troca de bola com a Fê, é em relação muito a esse sentimento de medo que os investidores eles têm nesse momento em relação à renda variável um pouquinho mais esticada, com uma bolsa de valores indo a 120 mil pontos, e por outro lado a gente olhando a renda fixa crescendo. É o momento de renda fixa agora na carteira? Qual é o momento que você olha em relação a todo o fator de renda fixa? Se é a bola da vez ou as pessoas devem continuar focadas em renda variável? Bom, na verdade, assim, né, Victor, é até engraçado porque aqui na RV4 a gente sempre trabalhou muito bem todas as classes de produtos, né, e acho que se tem uma coisa que funciona é você não... É a máxima de não pôr todos os ovos na mesma cesta, ela funciona aqui e funciona realmente muito bem e a gente vem provando isso já há alguns anos, né,
Só que, por outro lado, quando a gente pensa numa possível alta da taxa Selic, dá para a gente começar a olhar com um pouco mais de carinho para os produtos de renda fixa, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em alguns anos atrás, que a gente tinha taxa Selic lá em 2 dígitos, né? E que a gente tinha títulos de renda fixa que pagavam 12, 13, 14% ao ano, as pessoas olhavam para os investimentos e falavam, pô, mas por que eu vou correr risco, né, numa renda variável, sendo que eu posso ter aí garantido, sem risco, uma rentabilidade de 14% ao ano? E aí, de 2015 para cá, a taxa de juros veio caindo, né? Então a gente veio aí até chegar a 2%, que era a taxa de juros até a última reunião de Copom, e agora a gente vê de novo o cenário se invertendo e uma tendência de taxa de juros de subir novamente, né? E aí, quando a gente pensa numa taxa de juros subindo e uma bolsa já em níveis históricos, praticamente muito perto do topo, a gente começa a enxergar uma assimetria de risco, né? Então, você tem uma bolsa que está em limites altos, apesar de que, né, tem gente que ainda fala que bolsa está muito barata, então eu acho que não é uma coisa que você tem que descartar. Por outro lado, a gente começa a ver com bons olhos essa alocação e essa caixinha de renda fixa, né? A gente começa a ver, e com esses estresses, até uma das perguntas que eu tinha acabado de fazer para a Camila era exatamente qual que era a relação, né, do que a gente teve aí da lei de diretriz orçamentária com a renda fixa, e aí tentando, né, complementar um pouquinho do que ela estava explicando sobre curva de juros. Quando o investidor olha hoje para o cenário, e para o cenário que a gente tem, principalmente o cenário de Brasil, a gente tem uma certa instabilidade, uma certa uma incerteza mesmo, né, do que vai acontecer com a economia e com o orçamento, enfim. E o que acontece? Quando o investidor, o Brasil, né, como o Tesouro Direto precisa captar dinheiro, ele acaba tendo que pagar um pouco mais de juros, porque você tem um prêmio de risco embutido aí, né, nesses títulos. Isso faz com que todos os títulos de renda fixa acabem tendo o que a gente chama de prêmio de risco, acabe subindo, aí você consegue ter uma vantagem em investir em renda fixa, tá? Então, assim, super de bate-pronto, eu acho que não é questão de ser bola da vez. A gente tem que olhar com carinho, como sempre olhou, porém agora com uma tendência de subida de juros, com certeza a gente ter um pouquinho de renda fixa na carteira, ela pode ajudar demais o investidor em momentos que a gente tem muita incerteza no mercado. E até para contextualizar um pouco mais, né, para todo mundo, ano passado, em 2020, o peso da dívida pública sobre o PIB, ele estava aí quase batendo 90%, tá? Então, ou seja, a gente está muito pressionado. Somado a isso também, que eu acho que vale a pena a gente trazer para a conversa, é a questão dos juros, ele está subindo naturalmente por conta da inflação, por conta de um ajuste que de repente acabou, que estava super bacana para o Brasil, mas a pandemia acabou prejudicando a estratégia do Banco Central, e isso obriga com que os juros no final do ano ele vá caminhando aí para os 6%, 5,5%, 5%, ainda é cedo para poder afirmar como vai fechar, mas vai subir esse ano. Só que dentro, né, do universo de renda fixa, e eu acho que esse é o ponto que a Fê ela coloca muito bem, é que a renda fixa ela gera muitas oportunidades no meio do caminho. E essa volatilidade que vai acontecer, e vai acontecer por quê? Agora a gente está com um orçamento que hoje saiu um acordo aí entre o governo e o Congresso em relação ao quê? Antes era 26 bilhões que estavam entrando dentro da parte de emendas parlamentares e agora está em 16,5 bilhões. Não foi o mar de rosas para o mercado financeiro, mas mesmo assim a gente passou, tá? Ainda melhorou um pouquinho esse peso sobre a parte do orçamento, mas mesmo assim está pesado. Número 2 é a questão aonde vai parar essa pandemia. E o número 3, naturalmente, é uma eleição presidencial que ela chega com um apelo muito forte, de uma briga muito grande entre esquerda e direita, que naturalmente, como qualquer eleição, você começa a ter um peso muito grande de medidas mais populares, porque isso angaria votos. E não só a nível presidencial, mas também a nível do governo, prefeituras, deputados e assim por diante. Com todo esse contexto, o que é importante para o investidor, e aí eu quero que a Fiel comente, sobre você ter uma reserva de oportunidades. Uma reserva de oportunidades que ela vai servir para renda fixa e também para renda variável, porque a Bolsa tem muito espaço, tá? Não é que ela foi a 120 mil pontos, porque se a gente for olhar, a Vale e outras empresas que têm commodities estão levantando muito a Bolsa, mas setores como varejo, shopping, turismo ainda estão lá embaixo. Mas o ponto é,
Como que você vê essa reserva de oportunidade, nem a reserva de emergência, mas de oportunidade para esse momento da renda fixa? E eu queria que você comentasse um pouco de alguns produtos de renda fixa que apareceram nesses últimos meses exatamente por causa dessa instabilidade, Fê, que foram incríveis. Perfeito. Eu acho que a gente sempre, às vezes os clientes, eles reclamam um pouco quando fica com dinheiro em conta ou fica com dinheiro em fundos de liquidez que pagam um pouco menos, né? E eu falo para esses clientes sempre, né? Cara, esse dinheiro tá aí porque é para isso mesmo. Ele tá aí com essa razão específica e é para isso que ele tá aí. E aí, quando a gente fala desse tipo de reserva de oportunidade, é porque, assim, em momentos como esse, de estresse de mercado, e se ilude quem acha que a renda fixa é fixa, porque não tem nada de fixo na renda fixa, só tem o nome, porque de resto não tem mais nada. É muita ilusão achar que é fixo. Na verdade, quando a gente tem esses momentos com grande volatilidade no mercado, acabam aparecendo algumas oportunidades. Então, por exemplo, quando a gente tem aí risco de estouro de teto de gastos, a gente fala um pouquinho do prêmio de risco, ele sobe, aí começa a aparecer títulos de renda fixa pagando 10%, 11%, 11,5% ao ano. Quando a gente fala ainda desses produtos, a curva de juros, que a Camila estava explicando, a curva de juros abriu, então quer dizer que o mercado está entendendo que o juros vai subir, e ele traz títulos para hoje, que a taxa Selic está 2,75, pagando IPCA mais 4,5%, IPCA mais 5, seja através de produtos bancários, seja através de crédito privado. Então, tem muita empresa emitindo dívida, tem muita empresa precisando captar dinheiro e faz isso através do título de crédito privado, pagando super bem. A gente acabou, essa semana, a gente teve duas emissões pagando o IPCA mais 5,4. E assim, se a gente pensar que a inflação ela fechou praticamente quase 6,5% nos últimos 12 meses, a gente está falando de um produto que vai pagar 11,5%, quase 12% ao ano. E é um produto que, assim, com risco muito, assim, muito... a gente não pode falar nunca de risco zero, mas é um risco muito controlado, é um risco que está na mão. Se for bancário, então, é um risco, se você respeita a FGC, é realmente um risco muito baixo, né? Então, para quem não sabe, a FGC é um garantidor de crédito, é um mecanismo de proteção para produtos que são bancários, CDB, LC, enfim, LCI, LCA, são produtos bancários que têm esse fundo garantidor até 250 mil por CPF por instituição. Então, você consegue trabalhar dentro do mundo de renda fixa, ela é quase que um mundo mesmo, né? Você tem muita coisa lá dentro e você consegue acessar muita coisa dentro desse mundo, com um risco muito controlado, que vai ajudar você a ter uma estabilidade na sua carteira, né? E vai conseguir realmente ajudar você a ter um bom resultado. Então, ter essas reservas de oportunidade, elas são extremamente importantes para esses momentos. Às vezes os clientes se incomodam de não estar 100% alocado, e na verdade, às vezes não estar 100% alocado é o melhor a ser feito, porque você tendo esse tipo de oportunidade, você deixa às vezes ficar um mês fora, mas depois você pega um produto que vai te pagar muito mais do que se você tivesse entrado, né, no momento mais estável. Então, eu acho que essa questão da reserva de oportunidade, ela é extremamente importante, é importante ter caixa. Qualquer pessoa que quer realmente investir pensando em longo prazo, é a máxima os impacientes perdem dinheiro para os pacientes. Você tem que ser paciente, sabe? Essa é a máxima no mundo de investimento e eu acho que isso é muito verdade. Por isso a importância de ter essa reserva realmente para que você consiga se posicionar nesses momentos que a gente tem títulos muito surreais aparecendo. E um ponto que vale frisar é que muitos produtos, né, e até você comentou de alguns deles, e a gente acompanha, né, no dia a dia, produtos realmente de renda fixa que são emitidos, né, e quando a gente fala emitidos, é justamente o que a Fê colocou. Você pode estar num ambiente de crédito privado, ambientes de CDBs, né, que as pessoas elas estão mais acostumadas, mas são produtos que realmente, quando a gente olha dentro da plataforma da XP, a gente acaba recebendo produtos que são incríveis. Quando você olha, você fala, cara, que produto bom. Produtos que pagam, por exemplo, IPCA mais um adicional, e a gente chega a ver 5,35% com vencimentos curtos até. Óbvio que o investidor, e eu falo até eu, não só como assessor, mas também como investidor, se eu posso ter um produto que me paga uma rentabilidade gigantesca, eu não fico tendo que perder a minha liquidez, é claro que eu prefiro. Só que muitas vezes não vai ser assim. Só que você deixar um produto dentro de uma carteira equilibrada, essa é uma grande chave. A sua carteira não vai estar toda alocada para 5, 10 anos, como também a sua carteira não pode estar alocada para 6 meses. Ela tem que ter um equilíbrio em prazos. E esse é um ponto que o assessor ele trabalha muito com o cliente. Só que a Fê, ela colocou um ponto
crédito privado está muito aquecido. É impressionante como empresas estão buscando crédito para poder reinvestir nas suas operações e tomando o dinheiro dos investidores é muito mais barato para elas do que tomar dinheiro de um canal bancário. E são empresas que têm uma solidez muito grande, com resultados, e o trabalho, muitas vezes, do assessor é exatamente esse filtro de poder falar, cara, essa é uma oferta muito boa, vale a pena levar para o meu cliente, porque além de gerar rentabilidade, gera proteção. E aí, falando um pouquinho de proteção, Fê, a gente olha, né, naturalmente, a inflação crescendo muito, tá? A inflação, ela tá ainda balançando. Ano passado, a gente ainda estava nessa de, será que essa inflação, ela é pontual do arroz ou é pontual de um outro produto que está puxando muito? Mas, no fim, acaba que todo mês tem algum produto e, no fim, a gente vê que é uma inflação que está subindo de forma generalizada. Pensando muito como renda fixa, o que você visualiza que é a alternativa para o cliente ele conseguir manter esse pilar de proteção e rentabilidade dentro de produtos que ele consiga olhar para o aspecto de inflação? E eu queria que você colocasse também alguns casos na mesa para a gente poder trazer isso mais para o numérico, do que é esse produto, do que é, por exemplo, esse benefício ou essa rentabilidade. Até comentei um pouquinho, né, de 2 CRAs que a gente trabalhou recentemente, que saíram com taxas pagando inflação mais 5,5, né? E aí, quando você pensa numa taxa Selic em 2,75, e mesmo que ela suba um pouquinho, ela está 2,75 hoje, eu tenho um produto que está pagando inflação mais 5,4, 5,5, a gente está falando de uma rentabilidade real, né? Então, quando você fala de proteção, e aí é extremamente importante a gente falar do assunto. Não tem como falar de proteção sem falar de inflação, né? Que a inflação nada mais é do que a capacidade de, é o que come o seu dinheiro se ele não render mais do que ela, né? Você perde ali o seu poder de compra. Então, se a inflação está subindo, é extremamente importante que a gente tenha produtos que vão corrigir pelo menos ela e mais alguma coisa, né? E não só isso, a gente tem a inflação como um colchão natural do mercado de renda variável. Porque o que acontece? Vamos olhar o mercado como um todo de um jeito mais macro, né? Se o mercado está indo bem, está aquecido, a inflação está controlada, enfim, a taxa Selic está num patamar razoável, e o mercado está aquecido e a coisa está funcionando, tem o mercado de renda variável, que é o mercado da economia, ali onde as empresas estão, eles tendem a ir muito bem. Ele tende a crescer. Agora, se a gente tem um cenário com uma instabilidade, inflação, alguma coisa nesse aspecto, o mercado de renda variável tende a ter um pouco mais de dificuldade. Por isso a importância de eu ter títulos atrelados, produtos atrelados à inflação, porque um meio que acaba sendo o que a gente chama de um colchão financeiro do outro. E você ter produtos que pagam acima da inflação, garantindo que a sua carteira vai ter uma rentabilidade real, isso é extremamente importante em momentos como que a gente está vivendo agora, que eu não tenho nenhuma instabilidade no governo. A gente tem um cenário global bem complicado, né? Ainda bem complicado por conta da pandemia, a vacinação está saindo, mas nem todas as economias do mundo conseguiram ainda voltar. E mais do que isso, né? Historicamente, toda vez que a gente tem governos injetando muito dinheiro na economia, passa-se um tempo, a gente tem inflação subindo, porque quando o governo injeta muito dinheiro na economia para fazer essa economia girar artificialmente, é natural, as pessoas não estão com mais dinheiro na mão, é natural que você aumenta aí o consumo, mas, consequentemente, a inflação também tende a subir. Então, quando a gente olha para produtos que estão atrelados à inflação, eles caem como uma luva quando a gente fala de proteção, porque você está realmente garantindo uma rentabilidade real, você está garantindo o poder de compra do seu patrimônio, dos seus investimentos, né? Então, acho que não tem como falar de proteção e pensar em coisas fora da inflação. Acho que é extremamente importante a gente entender que títulos que pagam atrelados à inflação, eles também, além de rentabilidade, eles também funcionam como proteção, né, para a carteira, para poder realmente garantir uma rentabilidade real. E nesse momento, você acha, né, colocando aqui, em relação muito a esse movimento que está tendo em relação aos fundos de investimento, né, que eu queria ter um pouco da tua visão, também da tua opinião, para a gente poder trocar essa bola. Nesse primeiro trimestre de 2021, a gente viu aí uma movimentação muito grande, um rotation de carteiras, principalmente em fundos de investimento.
onde a gente olha os fundos de ação, que eles acabaram aí tendo um negativo, né, em relação a 11,4 bilhões de reais. Em compensação, os fundos de renda fixa, eles estão indo aí, tiveram nesse trimestre uma subida, né, uma captação de 61 bilhões. Você acredita que isso tudo que você está colocando, dessas oportunidades na renda fixa, é o que está fazendo as pessoas migrarem, de repente, de fundos de ações para fundos de renda fixa, ou é muito mais a questão que as pessoas elas estão com medo nesse momento de instabilidade? Qual é a sensibilidade que você está tendo hoje, Fê? Ó, eu acho que é uma mistura, para falar a verdade. Eu vejo assim, clientes que entendem que a renda fixa, ela vai, como a gente tem uma possível alta de taxa Selic aí para o futuro, eles já estão se posicionando, pensando nessa alta da curva de juros, né? Então, acho que esse é um ponto, e uma turma está aí, mas também tem uma turma que está com medo dos 120 mil, né? De topo histórico, enfim, por mais que existam muitos analistas que digam que a renda variável ainda está barata, que o bolso está barato, exatamente pelas assimetrias que a gente tem. Tem empresas, tem setores que ainda não se recuperaram da pandemia e ainda tem muito espaço para crescer. E tem empresas, né, que subiram o Ibovespa, enfim, que conseguiram trazer o Ibovespa para cima. Mas eu acho que tem um mix disso. Mas eu acho que o mais importante, Vitor, de sensibilidade e da gente pensar nisso. E também tem uma coisa que a gente chama de taxa de carrego, né? Os fundos de renda fixa, mesmo os fundos de renda fixa, sofreram um pouco ano passado, né? Então, quando você olha para o histórico das rentabilidades, de maio para frente, eles acabaram recuperando bem e tiveram uma rentabilidade, às vezes, até um pouco acima do que normalmente os fundos entregam. E então as pessoas acabam olhando para isso e falam, opa, mas peraí, esse cara de renda fixa está entregando bastante, está indo bem. E ainda tem uma taxa de carrego que eu acho que os fundos estão trazendo, né? A gente fala um pouco sobre isso, para quem não sabe, a taxa de carrego é quando um fundo, ele... Imagina assim, ele tem uma curva contratada, ele tem uma taxa de juros contratada, mas ele precisou liquidar, teve que sair num preço um pouco mais baixo, mas no fim ele consegue compensar isso lá no final, conforme os títulos vão vencendo, né? Então eu acho que tem um pouco de cada. A gente tem um pouco de otimismo em relação à taxa de juros estar subindo, né? Espero de verdade, porque é complicado quando a gente está no mundo de investimentos. É engraçado, né? Porque para o rentista, para o cara que tem dinheiro investido, e a gente falar de taxa Selic em 2 dígitos, brilha o olho, né? Fala assim, caraca, vai voltar aquela maravilha que era de ter títulos de renda fixa pagando bastante, mas, por outro lado, para a economia real é muito ruim. Então, assim, do meu ponto de vista, eu espero que a gente não volte para uma taxa Selic de 2 dígitos, mas eu acredito realmente que tem muita gente já se posicionando pensando numa possibilidade assim, né? Então, acho que acaba tendo um mix das duas coisas. Tem um mix de otimismo por uma parte, de pessimismo por outra. Maravilha, Fê. E acho que só um detalhe, gente. Aqui tem qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar. A gente responde qualquer dúvida. Não importa, eu acho que minha dúvida não é tão boa, eu acho que minha dúvida... Manda que a gente responde, eu abro aqui, manda aqui na interrogação, né? Manda também um aviãozinho para quem gostaria de ter mais informações sobre investimento, manda aqui. E eu coloquei aqui no histórico, né, de mensagens que vocês estão vendo aqui, né, onde dá para ver todo mundo que entrou, que saiu, eu coloquei o RV4 InfoCenter. Lá você consegue ter acesso a todas as informações que a gente pega do dia inteiro do mercado financeiro. Você encontra lá na RV4 InfoCenter, inclusive informações, tanto de renda fixa como renda variável, tá? Mas aí eu acho que vale a pena a gente colocar um ponto, e aí para o rentista, tá? Óbvio que a Fê colocou, e alguns anos atrás, 2015, a gente estava com uma taxa de juros de 14,25%. Ou seja, que era assim, uma coisa absurda, pensando num país, né, como o Brasil, foi a situação econômica, acabou levando essa taxa de juros. Mas, às vezes, a gente pensa muito como nós, investidores, fala, cara, eu posso colocar meu dinheiro para render a 14,25% sem nenhum risco, só que não é bem isso, né? Eu gosto sempre de salientar que, por mais que a economia real fica ruim com uma taxa de juros como essa, a gente não pode esquecer que o risco Brasil ele sobe demais, porque a nossa dívida pública ela sobe muito também, porque ao invés do juros dessa dívida acabar estando, né, dentro de uma taxa de 2%, 2,25%, 2,75%, o governo ele fica pagando juros para aquelas pessoas que contraíram títulos da dívida pública 14,25%. Ou seja, isso daí é um abismo, porque o seu dinheiro, se você coloca num título que rende 14,25, em 5 anos você dobra. E quando você pensa do outro lado, alguém está pagando esses juros. Então o governo também ele dobra a dívida dele praticamente em 5 anos. Então
isso acaba realmente afetando muito. Então, nós, investidores, a gente tem que pensar sim no nosso bolso, mas também esse é um risco muito grande para o país, tá, gente? Então, no fim, acaba que isso é uma situação que, ao longo do tempo, naturalmente, um país quebra. E essa é a meta que a gente visualiza dentro dos investimentos, é a gente sempre procurar a segurança. E aí que vem a ponta de você poder fazer boas escolhas em dois aspectos, que essa é uma dúvida muito grande dos investidores, e é isso que eu queria que a Fê colocasse na mesa. Pré ou pós-fixado nesse momento, Fê? Qual que é a bola da vez que seria ideal e também quando é o momento melhor para você ter um produto pré e um produto pós, e o que hoje você visualiza para a carteira dos seus clientes, carteira do pessoal que hoje está buscando esse caminho de rentabilidade dentro da renda fixa? E pergunta, hein, Vitor? Essa é difícil pra caramba, porque assim, essa tem sido uma pergunta constante dos clientes e a resposta nunca é exata, mas assim, vou tentar ser bem didática. O que a gente vê? A gente tem um cenário realmente de incerteza, né? E tem aquilo que eu falei do prêmio de risco, né? Nos títulos. Quando a gente contrata um título pré-fixado, que é aquele título que vai te pagar uma taxa, assim, é uma taxa fixa, independente do que aconteça na economia, o mundo pode desabar, a taxa Selic pode ir para 15%, a inflação pode ir para 20%, você vai receber aquilo que você contratou. Eu vejo de duas maneiras, né? Eu vejo que se a gente, de repente, tem uma economia se estabilizando, você pode ter um título aí pagando muito bem, só que você corre um risco grande, porque se der ruim, se a economia desanda, você vai estar recebendo aquele título que você pré-contratou até o final do período, né? Então, eu acho que o pré-fixado, ele até é interessante, mas não para períodos muito longos e não um percentual muito alto da carteira. Quando a gente fala de pré-fixado hoje, a gente tem falado em trabalhar com 5 no máximo, mas estourando muito 10% do patrimônio e ainda assim tentando buscar produtos mais curtos, 2 anos, 3 anos, estourando 4 anos. Porque 4 anos para um cenário de Brasil é muito longo, porque pode acontecer muita coisa. Então, mesmo que eu pegue lá, se a gente pensar, né, a taxa Selic hoje está 2,75. Eu tenho títulos pré-fixados pagando 9, 9,5, 10% ao ano. Só que num cenário de 4 anos, a gente corre risco sim, risco real da taxa Selic chegar em 10 e aquele título que é super atrativo hoje não ser tão atrativo lá na frente, né? Então, volta de novo para o que a gente volta no começo. Não pôr todos os ovos na mesma cesta, ter uma carteira equilibrada, ter uma carteira diversificada, e acho que um pouco do nosso papel, e na verdade muito do nosso papel como assessor, é exatamente analisar isso, né? É olhar a carteira do cliente exatamente ponderando esse tipo de risco, porque claro que é muito legal você ter um produto pagando 9,5%, 10% com taxa Selic em 2,75%. É sensacional, mas só que você também tem que considerar que pode ser que daqui a alguns anos esse produto não seja tão atrativo, né? Então, você tem que balancear isso. E a contrapartida também é verdadeira. Quando você coloca produtos atrelados à Selic, você sabe que a Selic tem aí uma perspectiva de subir, às vezes o 130% do CDI não é super atrativo hoje, mas vai se tornar bem atrativo daqui a 1, 2 anos. Então, eu acho que é você trabalhar usando todas as caixinhas à sua disposição. Ter um pouco atrelado a CDI, ter um pouco atrelado a inflação para proteção, ter um pouquinho de pré-fixado e olhar a sua carteira como um todo. E ainda, pensando um pouquinho, né, como é que a gente vincula isso, o cenário de economia junto com o que a gente tem de investimentos, a gente viveu um ano, 2020, eu acho que foi um ano muito atípico, porque a gente teve juros reais negativos no Brasil, né? A gente teve uma Selic em 2, praticamente quase todo ano, e uma inflação acima disso. Então, para você conseguir ter uma rentabilidade acima, né, uma rentabilidade real, você tinha que estar tendo aí investimento em uma carteira que estivesse te pagando 300% do CDI, sabe? 350% do CDI. E se você tivesse com produtos só atrelados ao CDI, você provavelmente não conseguiu ter uma rentabilidade real, né, no ano de 2020. E a gente entende que que isso não é saudável nem para a economia. A gente entende que, pensando no Brasil como um todo, você ter uma taxa Selic bem próxima, um pouquinho acima da inflação, é muito mais saudável para o mercado, né, para a economia, para o governo, enfim, é muito mais saudável e é muito mais sustentável. Essa situação que a gente viveu no ano de 2020 é uma situação que a gente não julga que vai se perpetuar por muito mais tempo, né? Os analistas, eles não, quando a gente estuda
que os analistas estão dizendo, eles não acreditam que isso vai se perpetuar por muito mais tempo. Então, a gente deve começar, a partir de 2021, agora principalmente segundo semestre, começar a ter um equilíbrio um pouco maior entre inflação e taxa de juros, né? Então, por isso a importância de ter um pouquinho de cada dentro da cesta de investimentos, né? Dentro do pacote de investimentos. E só para também complementar um pouquinho, né? O pré-fixado, ele é uma aposta que muitas vezes o mercado faz, né? Então, assim, às vezes a gente fala de renda fixa, mas o investidor que coloca em pré-fixado, ele é um pouquinho mais arrojado que o investidor de pós-fixado. O pós-fixado, ele te dá uma segurança Sim. muito grande, porque você pode colocar, que nem a Fê colocou, você pode colocar num CRA que pague IPCA mais 5,35. Óbvio que pode aparecer um IPCA mais 7, um IPCA mais 6, mas o ponto é que assim, você está garantido que a inflação, por exemplo, subindo, você sobe junto. A inflação caindo, você cai junto, mas no fim, o que vale é ter os juros real, que é o que está buscando. Eu me lembro até hoje, né, lá naquela época, 2014, de títulos pré-fixados que chegaram a bater 18%, 19% ao ano. Assim é uma coisa de louco. Quem comprou um título pré-fixado a 18% ou 19% lá na época, quase 6 anos atrás, com uma Selic 14, se deu muito bem, realmente lucrou muito. Mas também tiveram pessoas que acabaram, né, comprando, por exemplo, pré-fixado a 9, a 10. Então, por isso que é tão importante esse trabalho que a Fê colocou em relação a você ter né, o ponto de equilíbrio nos investimentos e um assessor do seu lado. A RD4, como que a gente faz, né? Aí, infelizmente, acabou que a gente não conseguiu trazer o Galdino para a live. Eu estava morrendo de medo de dar esse maisinho aqui e trazer o Galdino, a gente cair de novo, vocês começarem a falar, pô, mas essa RD4 não está caminhando bem nas lives, mas o Insta acabou prejudicando a gente, tá, gente? Mas o ponto é que, qual é o trabalho que tem um head de renda fixa dentro de uma operação de um escritório que nós somos de assessoria de investimentos? Nosso trabalho. A Fê é uma assessora premium que a gente tem e o trabalho dela é sentar com o cliente, definir a estratégia do cliente, tanto, né, dentro da renda fixa, renda variável, os produtos como um todo. E aí você vê, o head de renda fixa é aquela pessoa que, através do quanto aquele cliente pode disponibilizar na renda fixa, ele vai procurar formas de proteger a carteira do cliente e oportunidades de rentabilidade para o cliente também, porque surgem oportunidades toda hora, principalmente nesses momentos que você pega e olha o noticiário, Paulo Guedes briga com não sei quem, Congresso não sei o quê. Quando você olha essa instabilidade política para renda fixa, é impressionante como ela acaba gerando essas possibilidades que o prêmio de risco aumenta ou o prêmio de risco diminui. E aí você tem um head de renda fixa, é a pessoa que quer isso. E além disso, ele também olha em alguns produtos, permite que você consiga sair no meio do caminho. Ou seja, às vezes você tem um produto que tem um investimento para 2, 3 anos. Só que acaba que no meio do caminho vale a pena você sair com um lucro muito melhor, muito maior, num espaço de tempo muito curto. E esse trabalho ativo na renda fixa é importantíssimo. E às vezes as pessoas acham que só tem esse trabalho na renda variável. Mas a renda fixa é incrível nesse aspecto também. E aí, para a gente poder falar de renda fixa, a gente está vendo aí um ponto que é a gente olha a caixinha de Brasil, mas a gente também olha a caixinha mundo também. Estados Unidos, né? Aumentando, de repente, uma possibilidade de taxa de juros. Isso aí pressiona a nossa taxa de juros, Fê? Se os Estados Unidos, por exemplo, resolve, vou aumentar minha taxa de juros, o que isso impacta para a gente e por quê? Que eu acho que é bacana para as pessoas poderem entender que a gente não é uma ilha isolada. Meu, essa é uma ótima pergunta, né? Porque esses dias um cliente veio falando, mas Fernanda, o que raios tem a ver? Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está subindo e a gente sentiu isso aqui no Brasil, mas não consegue entender, né, a relação disso. E na verdade é assim, gente, vamos imaginar o seguinte, né? A gente tem Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, que tem um baita de um rating, né? Que paga todas as contas e que não tem risco de quebrar. E a gente tem o Brasil, com essa bagunça nossa aqui, que o Congresso não passa, as coisas não acontecem, orçamento estourando, um PIB, né? A gente, assim, tem um PIB totalmente comprometido. E aí pensa você como investidor. Você vai emprestar o seu dinheiro para o cara que está ali super saudável financeiramente ou você vai emprestar o seu dinheiro para o cara que pode ser que tenha uma dificuldade para te pagar? Então, essa é a primeira pergunta. E quando você faz um título de renda fixa, é isso que você está fazendo. Você está emprestando dinheiro para alguém. E aí você fala assim, caraca,
eu tenho os Estados Unidos, que é um puta bom pagador, que o cara não vai me dar calote, que né, o meu risco é muito pequeno, me pagando 1,5%, 2% de juros. E tem o Brasil com uma taxa Selic em 2,75%. Não tem como ter dúvida do que onde você vai pôr seu dinheiro. E aí, quando a gente fala de taxa de juros subindo lá fora, tendo um impacto direto aqui dentro, é exatamente isso, é análise de risco e retorno. Você tem, ok, é um retorno menor ainda, né, lá os juros são muito mais baixos do que são aqui e nos países emergentes como um todo, mas o risco também é muito mais baixo. Então, o investidor olha para isso e fala assim, pô, mas espera aí, eu vou correr o risco Brasil por causa de 1%, 2%, 3% de diferença na minha rentabilidade. O cara que é mais conservador vai falar, não, não vou. E aí ele leva o dinheiro lá para fora, ele né, tira o dinheiro do Brasil e leva para os Estados Unidos. Então isso sim pressiona a nossa taxa de juros aqui, porque daí para o Brasil se tornar mais atrativo, naturalmente ele tem que subir a taxa de juros que ele está praticando, né? Então é isso que faz com que a famosa curva de juros lá na frente ela acabe oscilando e subindo. Então trazendo né, tentando trazer numa linguagem bem leiga, mas para que todo mundo consiga entender, quando você faz uma renda fixa, gente, renda fixa é o seguinte, você está emprestando dinheiro para alguém e você está recebendo uma taxa de juros por isso. E quando você empresta dinheiro para alguém, você tem que analisar qual é o risco que você está correndo. Risco de não receber esse dinheiro, risco né, do mercado como um todo. É esse risco que você tem que analisar quando você faz esse tipo de movimento. E até ver aqui que o Rafa perguntou qual a diferença entre alocar num CDB e num CRA. E eu vou aproveitar o gancho para responder essa pergunta, que é assim, quando você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para instituições financeiras. Tá? Então, CDB, Certificado de Depósito Bancário, você está emprestando dinheiro para instituições financeiras. Quando você investe em um CRA, você está emprestando dinheiro para empresa, tá? Certificado Recebível do Agronegócio, tá? Emprestando dinheiro para empresas privadas. Qual a principal diferença entre os dois? O CDB tem o Fundo Garantidor de Crédito. Então, quando você pega um CDB, mesmo que ele tenha uma liquidez com um prazo um pouco maior, você tem menos liquidez nesse produto, por outro lado, você tem um Fundo Garantidor de Crédito te protegendo, e caso aconteça alguma coisa com esse banco, você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O CRA não tem Fundo Garantidor de Crédito. Por outro lado, o CRA e os CRAs e os CRIs, que são os créditos privados, eles têm uma coisa que chama mercado secundário. E é muito aquecido o mercado secundário. O que é o mercado secundário? Imagina o seguinte, eu sou a empresa XPTO, não vou falar nenhuma aqui, mas eu sou a empresa XPTO, e eu estou precisando arrecadar dinheiro, estou precisando levantar dinheiro para minha empresa, eu vou lá e emito um CRA, pego esse dinheiro. E aí o Vitor, que é um dos investidores, foi lá e comprou esse CRA. Investiu nessa empresa XPTO. Só que o Vitor não quer mais, porque ele vai precisar do dinheiro para outra coisa, ele vai fazer alguma coisa, ele quer ir lá investir em renda variável, porque ele acha que alguma empresa da Bolsa vai estourar e ele não quer mais esse título. Então, o que ele faz? Ele vai no mercado secundário e vende esse título para outra pessoa, tá? Assim como é no mercado de Bolsa, a gente tem mercado secundário também aqui em renda fixa. Então, a grande diferença do CDB e pro CRA é que o CDB ele não tem um mercado secundário. Então, você não consegue, você até consegue sair antes, mas é mais difícil, então, geralmente, você entra para levar até o final. Enquanto o CRA, não, o CRA dá para fazer muito bem aquilo que o Vitor falou, e é um dos papéis do Galdino dentro do escritório, que é exatamente analisar quais são as oportunidades que você tem de sair antes. Então, às vezes, é mais vantajoso você sair antes do que você levar até o vencimento. Porque dependendo de como está esse prêmio da curva de juros, se você sai antes do prazo, você vai conseguir, além de ganhar a taxa de juros que você contratou, ter um ganho de capital, que é o que a gente chama de ágio. Então, dá para fazer muito trade de renda fixa e assim, às vezes de uma forma muito mais tranquila do que fazendo via renda variável e muito mais rentável. Né? Então, você consegue sim acompanhar. Um dos nossos papéis dentro do escritório realmente é acompanhar essas oportunidades e ter a presença da figura do Galdino. É uma pena que ele não conseguiu entrar nessa live, porque é um cara que eu sei que ia agregar muito valor pra gente, mas assim, ter a presença e a figura dele dentro do escritório nos dá muita segurança e nos dá muito conforto mesmo para fazer esse tipo de movimentação, porque ele está o tempo inteiro só olhando isso. Né? Então, assim, ele sempre está trazendo, esse cliente X tem oportunidade de sair com ganho, vamos fazer essa operação. E a gente faz muito esse giro na carteira dos clientes, e que é uma baita oportunidade para o cliente, né? Porque você tem que estar ligado, não é porque você comprou um produto que vence em 2035
que você vai levar esse produto até o final. Na verdade, na grande maioria das vezes, a estratégia nem é levar até o final. A estratégia realmente é sair antes para poder sair com ganho, né? Então, acho que esse trabalho que a gente faz, ele é extremamente personalizado e é extremamente importante para o Não, cliente. sem dúvida, e eu acho que esse é o ponto que, se a gente puder colocar aqui um compilado, que eu acho que é muito bacana, óbvio que a gente tem um risco, que a gente está sempre monitorando. O trabalho nosso como escritório é o quê? Monitorar isso o dia inteiro. Monitorar exatamente como que isso impacta na vida do cliente. Para o cliente, imagina só, você tem uma profissão, você tem lá seu dia inteiro trabalhando e fala, cara, agora deixa eu acompanhar o mercado inteiro para poder saber todos os impactos do meu produto. Nosso papel é esse. Nosso papel é pegar o risco. Qual é o risco? É quantificável para a carteira para poder alocar, realocar, reajustar. E o principal, sempre aqueles dois pilares, né? Rentabilidade e proteção. E aí, acho que entre dois pontos que eu gostei muito do que a Fê colocou primeiro. Reserva de oportunidade é importante você ter, porque vai ter essas oscilações e vão aparecer muitas oportunidades, não só na renda variável, mas na renda fixa também. E esse caminho de você ter uma gestão ativa na renda fixa. Óbvio que você pode ter, de repente, o seu investimento, de colocar lá e falar, quer saber, vai ficar aqui o resto da minha vida. Como muitas vezes a gente olha por aí, aquela gestão passiva na renda fixa. Só que não é o único caminho. Você pode ter uma gestão ativa na renda fixa e isso, primeiro, consegue fazer a tua liquidez aumentar muito para aproveitar outras oportunidades e dois, conseguir antecipar a rentabilidade também de um produto e às vezes uma oportunidade incrível, consegue muitas vezes ser maior até do que a renda variável. Então isso que é muito importante deixar como lição. Fê, novamente, queria agradecer demais. Baita pepino que você pegou no começo da live, eu sei. E só para poder deixar todo mundo, quem entrou depois, não é ficar chorando pelo que aconteceu. Hoje a gente tinha uma baita live que era eu, a Fê, o Galdino, nosso head de renda fixa dentro da RV4 Investimentos, e a Camila Dolly, que ela é analista de crédito e renda fixa da XP. Incrível, incrível mesmo. Só que acabou acontecendo que o Instagram hoje está naqueles dias, sabe? Realmente não está ajudando muito a gente. E por causa disso, acabou que a instabilidade ficou muito grande. E a gente, para não tomar o seu tempo, queria assistir essa live. A gente falou, vamos tocar o barco com a pauta que a gente já tinha definido. E aí depois, qualquer coisa, a gente faz uma outra live com a Camila, que ela já mandou mensagem para mim aqui e falou, pede desculpa a todo mundo, mas não é culpa dela. É que a internet hoje estava muito instável dentro do Instagram. Fê, queria agradecer demais, demais você mesmo. Você é fora de série e, sem dúvida, essa é uma live educativa. Foi uma aula que você deu. Eu achei incrível. Obrigado mesmo. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube da RV4 Investimentos e no RV4 InfoCenter. Eu vou pegar o link e vou mandar para vocês para que vocês possam curtir. Se você é cliente da RV4, você já sabe tudo aquilo que a gente pode fazer por você. E se você não é cliente da RV4, meu grande conselho, não precisa pegar e virar cliente agora, mas traz aqui a sua carteira para a gente poder olhar e dizer para você que o que você tem é bom ou dá para poder mudar. Se você quiser, ótimo. Se você não quiser, pelo menos você vai ter uma segunda opinião para poder ver o que você pode fazer de melhor para sua carteira. A gente vai fazer isso sem nenhum custo para você, tá bom? Fê, algum comentário final para a gente poder encerrar? Bom, obrigada. Na verdade, eu sei que foi super, né, de última hora aí, a gente conseguiu, acho que, tocar, e para mim o mais importante é que as pessoas consigam ter aprendido alguma coisa e aproveitado isso, eu tenho certeza que foi válido, né, acho que vale a pena a gente remarcar, tá? Eu sou super a favor de remarcarmos com a Camila e com o Galdino. Quero vir como uma participante mais ouvinte, porque eu aprendo muito com eles, mas é o fato de acompanhá-los que eu consegui dar conta de vir e explicar um pouquinho do que é renda fixa para vocês. Gente, vai ser obrigada. Um comprometimento para todo mundo a aí gente fazer essa live com a Camila, com o Galdino, e sem dúvida vai, nossa, ser formidável. Gente, uma ótima tarde, uma ótima noite para todos, e eu vejo vocês no RV4 InfoCenter. Tchau, Fê, tchau todos, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Falou.